Graça e paz, meus amados. Glória a Deus, mais um culto onde nós podemos ser tomados, ser tocados pela presença do Senhor, onde nós possamos se apresentar na presença dEle nesta noite e louvar e adorar e entregar tudo para Ele, ansiando, desejando a Ele, se colocando na presença dEle e de alguma forma ser encharcado, ser restaurado. Eu queria te convidar, meu amado, da mesma forma que nós estamos louvando, adorando o Senhor nesta noite, para entregar tudo para Ele, para poder se prostrar na presença dEle, não somente letra, mas entregar o teu coração, entregar tudo para Ele neste momento. Eu creio que através do louvor, através da nossa adoração, da minha e da tua adoração, grandes coisas o Senhor vem a fazer nesta noite. Convido o Espírito Santo a entrar e fazer morada nesse tempo, na tua casa, na tua vida, em nome de Jesus. Convido você a adorar o Senhor, a glorificar o nome do Senhor com os teus lábios, através do louvor nesta noite. Amém. Glória a Deus.
Tu me traz a paz que excede todo entendimento.
nós estamos vivendo nesse lugar. O Senhor tem preparado para as nossas vidas, para nós sermos tocados, sermos impactados pela presença, pelo poder, pelo amor dEle, que tem nos nutrido, tem nos resgatado, tem nos salvado, nos amado. Nós temos visto tantos bons testemunhos daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, na vida daqueles que têm colocado seus pedidos de oração. Nós temos visto a glória de Deus se manifestar no meio do teu povo e nós nos alegramos com isso. É por isso que todas as vezes nós convidamos cada um de vocês para unir a fé junto com a nossa. Estamos talvez separados por um espaço, mas unidos no mesmo Espírito, para declarar o poder de Deus sobre todo tipo de enfermidade. E a palavra fala que onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, Ele diz que ali eu estarei. Talvez você até está aí sozinho na sua casa agora nesse momento, mas nós estamos junto contigo. E aqueles que estão mais pessoas reunidos no lar, juntos para adorar, para exaltar, assim como nós temos feito nesse lugar. Então logo nós estaremos juntos. Mas hoje eu quero que você una a sua fé conosco hoje. A palavra de Deus diz que Ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Nós temos, já nos foi dada essa autoridade. E essa mesma autoridade nós queremos usar nessa noite para declarar sobre vidas, sobre pessoas que estão enfermas, sobre pessoas que estão em hospitais, por diversos tipos de enfermidades. E eu quero hoje, sei que você conhece alguém ou você está enfermo, eu quero que você una a sua fé junto com a nossa, para nós declararmos o poder de Deus, para nós declararmos a restauração, o vigor, que cada vez mais os céus, assim como nós já aprendemos, Ele já está aberto sobre as nossas vidas, para que a cura venha tocar as nossas vidas. Vou levantar a minha voz e eu quero que você junto comigo consiga expressar aquilo que você verdadeiramente deseja da parte de Deus. Se é cura, clame por cura. Se é provisão, clame por provisão. Se é que os laços familiares se tornem cada vez mais firmes e inabaláveis, clame por isso. Nós precisamos ter um coração que clame ao Senhor. E à medida que nós clamamos, Ele responde. À medida que nós clamarmos a Ele, Ele diz que responderá sobre as nossas vidas. Amém? Pai, nós queremos apresentar, Senhor Deus, cada pedido de oração diante do Teu altar, Senhor Deus. Sabemos que tantas e tantas coisas têm se levantado nesse tempo, Senhor Deus, para paralisar enfermidades na coluna. Sabe, Pai, sabemos que essas questões têm paralisado, Senhor Deus, muitas das vezes as pessoas em avançarem. Por isso, Pai, nós declaramos, Senhor Deus, a Tua mão sobre a coluna, Senhor Deus, aquele que está enfermo nessa noite, Deus. Nós declaramos, Senhor Deus, sobre a cabeça, Senhor Deus, daqueles que têm sofrido por fortes enxaquecas, Pai, e não têm conseguido, Senhor Deus, repousar, não têm conseguido dormir, Senhor Deus. Eu quero profetizar essa dor caindo por terra hoje, em nome de Jesus. Eu quero declarar o poder do Senhor tocando a sua vida nessa noite. Eu quero declarar sobre o teu estômago que tem doído muito. Eu quero declarar a mão de Deus tocando a sua vida e essa dor cessando nessa noite em nome de Jesus. Essa dor não vai mais paralisar aquilo que o Senhor já começou na tua vida. Eu declaro refrigério. Eu declaro uma ação do Espírito removendo essa dor de uma forma sobrenatural. Talvez naturalmente você já tomou remédios. Você já visitou os médicos e nada tirou essa dor, mas eu quero profetizar que essa dor vai cessar nessa noite, porque o poder sobrenatural do nosso Senhor está sobre a tua vida, está tocando a tua vida nessa noite. Eu quero declarar sobre a tua casa que tem vivido momentos difíceis. Eu quero declarar sobre a tua família que tem passado por momentos difíceis. Eu quero declarar a mão do Senhor, o amor do Senhor, o amor dele não se separar da tua vida. Ele não vai se afastar jamais de ti. Eu quero declarar sobre a vida da igreja cada vez mais o poder e a unção que vai nos firmar cada vez mais, vai nos unir cada vez mais. Feliz é aquele que confia no Senhor. E nós somos uma igreja que confiamos no Deus vivo, um Deus verdadeiro e um Deus soberano.
E essas coisas não vai paralisar as nossas vidas, mas nós vamos cada vez mais glorificar e engrandecer cada vez mais o nome do Senhor, porque Ele é exaltado, Ele é soberano e Ele faz nova todas as coisas. E eu creio que nessa noite Ele está fazendo nova todas as coisas na sua e nas nossas vidas. Assim nós oramos, crendo em fé, numa ação do Espírito Santo de Deus. Receba no teu espírito, amado, receba esse poder, receba essa unção que está sobre a tua vida nessa noite. Receba o toque do Espírito. Amém e amém. Continua louvando mais um pouquinho. Glória a Deus, amém, queridos. É muito bom estar aqui. É muito bom poder estar num ambiente como esse hoje. Mais uma vez nós estamos aqui no nosso amado, bendito núcleo de Cumbica. Está aqui a Sil, Andrezinho, Robinho, Marcão. Ninguém vê o Marcão, mas ele está ali. Nós estamos aqui diante da presença de Deus, mais uma reunião da nossa abençoada rede Moriá. Estamos aqui para poder compartilhar uma palavra, para edificar a nossa fé ainda mais, edificar o nosso coração ainda mais. E domingão agora, dia 2 de agosto, ao vivo e a cores. Presencialmente aqui, glória a Deus por isso. Depois de alguns dias, 4 meses sem cultos presenciais, esse domingo agora eu creio que vai ser uma grande festa, um grande momento. Nós vamos estar como igreja reunidos juntos novamente. Vamos respeitar todas as recomendações da vigilância do nosso decreto foi estabelecido, vamos respeitar todos eles, mas nós vamos ter momento de adoração, de quebrantamento, de choro, de alegria, de regozijo por estarmos reunidos novamente diante da presença de Deus. Estamos reunidos online, há tanto tempo já, mas domingo agora, dia 2 de agosto, queria que você preparasse o teu espírito, preparasse o teu coração. Nós vamos voltar com uma grande expectativa em nosso coração e em nosso espírito para celebrarmos, para fazer um culto muito especial, um culto memorável, reunidos fisicamente. Eu acho que não vai poder abraçar muito, mas nós vamos fazer o possível, mas vamos estar juntos. Vamos estar juntos, ninguém vai pegar Covid aqui, em nome de Jesus. Amém. Eu não vou transmitir para ninguém, ninguém vai transmitir para mim. Amém. Você não vai transmitir para ninguém, ninguém vai transmitir para você. Os anjos, Deus vai ter um escudo santo aqui, você vai poder adorar, pular e só não abraçar muito, mas vai poder estar com a sua família, junto com ela. Nós vamos separar os lugares para as famílias, para as pessoas solteiras.
Você que veio com a sua esposa vai poder sentar juntinho com ela. Você que veio com o seu filho maior de 12 anos, você vai poder sentar junto com o seu filho. Nós vamos preparar cadeiras especiais para as famílias. Eu creio que vai ser uma grande bênção. Amém, querido? Então, se você puder vir junto com a sua esposa, venha, você vai sentar junto com ela, vai adorar junto com ela e com todos nós aqui. Amém, querido? Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração sobre fé, sobre nós sermos justificados pela fé, nós sermos renovados pela nossa fé a cada dia. A fé é uma responsabilidade de cada cristão, amado. Nós conservarmos a nossa fé, nós mantermos a nossa fé firmes no Senhor. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 1, diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, eu não ando por aquilo que eu vejo, mas eu ando por aquilo que eu creio. A fé eu vou ter que exercer, não apenas não vendo, mas crendo que ela vai acontecer, e não olhando as circunstâncias naturais, não entrando em questionamentos da carne, da nossa carne, que muitas vezes a nossa alma ela se levanta em decorrência das circunstâncias que nós estamos vivendo. Mas, amado, Deus derramou uma porção de fé para cada um de nós. Nós já temos, Deus já nos deu a fé. Ou seja, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, nós recebemos a fé de Deus, recebemos a nossa salvação pela fé, recebemos o Espírito Santo pela fé, recebemos os dons do Espírito. Primeiro ela se manifesta através da nossa fé. Tudo que nós fazemos, amado, é pela fé. Nós recebemos, temos certeza e convicção da nossa salvação e que existe um lugar preparado para mim e para você, que somos salvos em Cristo Jesus através da nossa fé. E nesses momentos que nós estamos vivendo, amado, nós estamos orando todos os dias, das 21 às 21h30, né? Estamos procurando orar todos os dias, e dessa maneira a nossa fé é renovada. A nossa fé novamente ela é ativada na nossa vida a cada dia. A cada dia nós temos que exercer uma porção maior da nossa fé. Não esmorecer em nossa fé, mas tendo a responsabilidade de mantê-la firme dentro do nosso coração. Ou seja, temos que guardar a fé que nós temos em nosso coração. E nesse período que nós tivemos, nós precisamos, né? Necessitamos de guardá-la ainda numa proporção ainda maior, porque diante de um contexto onde nós estamos vivendo, diante das dificuldades que estamos atravessando, é impossível, amado, nós olharmos para essas dificuldades e não crermos em Deus, que Deus ele pode reverter essa situação, reverter o quadro. Deus ele está no controle de tudo, absolutamente nada foge do controle das mãos de Deus. Eu quero compartilhar uma breve palavra com os irmãos, uma reflexão nessa noite, de nós termos a responsabilidade de sermos justificados pela fé e termos a oportunidade e a responsabilidade, aliás, uma responsabilidade muito grande, que é manter a nossa fé e procurar olhar para essa circunstância, crendo que tudo isso vai passar, que todo esse momento um dia vai ser para nós glorificarmos a Deus ainda mais, através de uma convicção que nós temos em nosso coração chamado fé. Nós precisamos, amado, a cada dia guardar o nosso coração. E muitas vezes a minha oração, nesse período que nós estamos atravessando, eu orei a Deus dizendo: Deus, que a minha fé não esmoreça, que a minha fé não diminua,
que esses contextos que estão se levantando, que essas situações que nós estamos vivendo, não possa derrubar a minha fé, ou eu não possa ser abalado através da minha fé. Ninguém é super-homem, nem Mulher Maravilha, mano. Nós não somos isso. Nós temos os nossos momentos de fraquezas às vezes, levantamos não muito bem naquele dia, e às vezes bate uma tristeza em meu e em seu coração, às vezes bate um desespero. Uau, o que será que vai acontecer? E o diabo nesse momento é tão expert, amado, em colocar pequenas sementes dentro do nosso coração, pequenos enganos dentro do nosso coração, para tentar alimentar a força da alma que existe dentro de nós, a força da carne que nós lutamos constantemente. Mas como nós somos fortalecidos? Alimentando o nosso espírito, através de oração e através da palavra de Deus. É a única maneira de nós conservarmos a nossa fé. A Bíblia fala dos heróis da fé, aqueles que venceram, aqueles que ultrapassaram as barreiras da incredulidade e aqueles contextos aonde eles estavam vivendo. Por exemplo, o contexto de Jó, o contexto de José, eles tiveram que vencer tudo aquilo. Você acha que eles não tiveram dias que bateu o desânimo, que bateu a depressão, tentou chegar na vida deles? Teve momentos de dificuldade, momento de eles precisarem ser restaurados por Deus, momentos onde a fé deles precisou novamente ser exercida a cada dia. Assim como as misericórdias de Deus, elas são renovadas a cada dia na nossa vida. Eu e você, amado, temos que renovar a nossa fé a cada dia em Deus, para nós não nos esmorecermos na nossa fé, para nós não nos perdermos no caminho com Deus, que tudo é conquistado através da nossa fé. Ela precisa ser alimentada a cada dia, ela precisa ser restaurada em nossa vida a cada dia. Eu quero te convidar, você que está com a sua Bíblia aberta, ou o seu smartphone, seu celular aí, se você puder, amado, junto comigo aqui, eu quero ler um texto, está lá no livro de Romanos, no capítulo 5, Romanos, no capítulo 5, verso 1 em diante, para embasar aquilo que eu quero falar nessa noite. Romanos, capítulo 5, verso 1, amém? Todos acharam? Se não achou, apenas me ouça. Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O que nos traz paz com Deus? O que nos traz um refrigério? É a nossa fé, é aquilo que nós já somos justificados. Ele diz no verso 2: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulações produz paciência. Como ela vai produzir paciência na nossa vida, um momento de tribulação? Através da nossa fé, através daquilo que nós cremos, que aquela situação não vai durar a vida inteira, ela não vai se perpetuar. O deserto é uma passagem na nossa vida. Nós não vamos ficar no deserto a vida inteira. Passamos por períodos difíceis, passamos por períodos conturbados. E quantas vezes eu e você nós falamos: olha, como está? Eu estou passando um período difícil, estou passando um deserto na minha vida. Você já falou isso? Estou passando um deserto na minha vida. Mas nós estamos passando. Talvez nós estejamos atravessando. Isso não significa que nós não vamos chegar do outro lado, sair desse contexto para entender aquele propósito que Deus tem na nossa vida. E para nós entendermos isso, ou andarmos por esse caminho, amado, um caminho, e nós temos que guardar isso, é responsabilidade nossa, de todo cristão, é entender que a nossa fé,
ela tem que ser renovada, restaurada a cada dia na nossa vida. Não estou bravo, estou enfático, como nosso amado bispo fala, né? Não estou bravo, eu estou enfático, estou dando ênfase naquilo que eu estou falando. Ó, falei igualzinho ele, hein? Falei igualzinho, não falei, André, ele? Ó, agora sim. Não sou bonito igual, nem charmoso e tal, mas quem sabe eu chego lá um dia, né? Talvez demore, mas eu chego pela fé. Mas é isso, nós precisamos exercer a nossa fé a cada dia. No verso 4 diz o seguinte: e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Jamais o amor de Deus, amado, independente de qualquer circunstância, vai mudar em nossa vida. Deus nos ama independente daquilo que nós estamos atravessando ou não. Se você está vivendo um período não tão agradável da sua vida, a Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci. Quando nós estamos atravessando um período difícil na nossa vida, nós precisamos ter ânimo para isso. E da onde que vem esse ânimo? Da nossa fé em Cristo, da fé que nós temos em Deus, que Ele vai mudar o contexto, que Ele vai mudar a situação que nós estamos atravessando. E tudo isso vai depender de uma coisa: da misericórdia, da graça, da bondade de Deus, mas principalmente de uma coisa: da nossa fé. Porque vai ter situações, ou tiveram situações, ou tem situações hoje que nós estamos atravessando que, como eu digo, fugiu do controle. Tem situações que eu e você, nós dizemos: meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou atravessando esse momento? E é nesse, amados, se nós não tomarmos cuidado, é nesse exato momento que o diabo tenta minar a nossa fé, com pensamentos de que Deus não fez e não fará nada para mudar aquela situação. Quantas vezes você não ouviu essa voz? Olha, Deus está vendo que você está passando por essa situação. Por que Ele não mudou? Por que Ele não agiu dessa maneira? Eu tenho certeza que eu e você, nós já ouvimos isso muitas vezes. Ouvir a voz do diabo falar conosco, tentando colocar confusão e contendas dentro do nosso coração, porque é isso que ele faz: 3 coisas: matar, roubar e destruir. Ele é expert, ele veio para isso. Mas a Bíblia fala que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É essa vida que Deus quer dar para nós. Não apenas uma vida, mas uma vida abundante nele. Uma vida que nós possamos romper todas essas fases, romper todas essas incredulidades que vão surgindo em nosso coração. Então, muitas vezes, amado, às vezes o desespero, a insegurança, às vezes a falta de confiança, nós temos. E o que nós fazemos para mudar tudo isso? O que nós entendemos que Deus é capaz de mudar tudo isso? Nós entendemos perfeitamente que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais e mudar qualquer e toda circunstância. Mas eu anotei algo, amado, que eu quero ler para vocês aqui, que tem um homem na Bíblia chamado Abacuque, apenas 3 capítulos de Abacuque, e nos ensina tantas coisas. Abacuque, no início do texto, vou falar daqui a pouquinho, mas antes eu quero ler. Diz assim, eu escrevi: quando todas as situações na nossa vida atual apresentarem um quadro negativo, por causa das circunstâncias, talvez dos fracassos, talvez das perdas, ou quando a reação natural da nossa vida for queixo. Você já se queixou de alguém? Ou já reclamou? Ou já murmurou? Eu já, mas algumas vezes. Já sim. Nossa, ainda bem que eu não estou sozinho. Senão você pode falar: ô pastor, está carnal demais. Nós já murmuramos, eu já murmurei algumas vezes, amado. Já me queixei com Deus.
Eu acho que todos nós, todo cristão que talvez nunca tenha murmurado, eu não conheço, diante de alguns contextos, diante de alguns quadros, mas o que eu escrevi aqui continua. Por queixas, reclamações, dúvidas, talvez incerteza, ou até mesmo desesperança, esta é a hora de eu e você, de nós, colocarmos a nossa fé em Deus e na sua palavra, entender o que ela tem para mim e para você. Desse modo, eu e você, nós podemos enxergar com os olhos de Deus o glorioso final de tudo. Isso, quando nós entendemos isso traz adoração e louvor para mim e para você, mesmo antes das nossas situações terem mudado. Lá no livro de Filipenses, amado, Filipenses, no capítulo 4, para eu correr aqui, deixa apenas eu ler. Filipenses, no capítulo 4, versos 6 e 7, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça, não é de qualquer maneira. A minha oração tem que ser conhecida diante de Deus, não apenas murmurando, mas com ações de graças. E o verso 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu quero citar o exemplo, amado, nessa noite, o profeta Abacuque. Abacuque estava vivendo um contexto de muita dificuldade. São apenas 3 capítulos, mas nos traz tantas coisas que Abacuque nos ensina a olhar com os olhos naturais e a olhar com os olhos da fé, a enxergar de uma maneira carnal e a enxergar com os olhos da nossa fé. Abacuque estava vivendo num contexto muito difícil, estava vivendo num contexto de completa depravação nessa época. E Abacuque, amado, no Abacuque capítulo 1, tem 3 capítulos apenas, no verso 1 ele começa o texto se queixando diante de Deus. Abacuque começa olhando para aquelas circunstâncias com os olhos naturais dele, se queixando, murmurando por que estava acontecendo, por que Deus estava permitindo acontecer aquelas situações quando Abacuque estava vivendo, o momento que Abacuque estava vivendo. Então Abacuque começa a se queixar. Eu sempre às vezes, quando eu ministro a oferta, eu lembro de Abacuque capítulo 3, o último livro, os últimos 3 versos, que ele fala: ainda que a figueira não floresça. Mas Abacuque não começou a trajetória assim. O importante da nossa vida não é como nós começamos, é como nós vamos atravessar e chegar para o outro lado. O povo do deserto murmurou, ficou 40 anos ali, rodeando, e não entrou na terra prometida. Por quê? Murmuração, se queixando de tudo. Isso porque Deus trouxe um homem dele, chamado Moisés, para conduzir o povo. Deus trouxe paciência para Moisés, Deus trouxe provisão para aquele povo diariamente, mas mesmo assim, atravessando aquela circunstância, o povo só murmurava, dia após dia o povo murmurava. Deus falou: esse povo vai caminhar, a outra geração entra na terra prometida, essa não vai entrar não, porque não reconheceram. Primeiro, Deus queria, amado, Deus quer fazer na nossa vida o seguinte: primeiro, Deus quer nos levar a um reconhecimento, levar o nosso coração de um estado natural para um estado sobrenatural de Deus, para nós vivermos e enxergarmos como é olhar uma situação ou um contexto de uma maneira natural, com os nossos olhos carnais, e entrarmos em muitos questionamentos, em muitas queixas,
em muitas dúvidas. Abacuque estava vivendo exatamente esse contexto. Começa o capítulo 2 da seguinte maneira, começa o capítulo 1 da seguinte maneira. Olha o que Abacuque faz, vendo o contexto que ele se encontrava. Diz assim, Abacuque capítulo 1, verso 1. O peso que viu, começa assim, o peso que viu o profeta Abacuque. Olha como ele fala, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não escutarás? Olha como o contexto de Abacuque começa, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Eu estou gritando, estou clamando, olha o contexto que essas pessoas estão se encontrando, e o Senhor não está fazendo nada. Verso 3, por que razão me mostra a iniquidade, e me fazes ver essa opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e a justiça se manifesta de uma maneira distorcida. Olha como Abacuque começa a orar a Deus. Até quando, Senhor? Até quando eu vou aguentar esse contexto? O Senhor não está enxergando isso? O Senhor não está vendo? É os ricos oprimindo os pobres, uma situação deplorável, uma situação que estava desgastando todo aquele contexto. Abacuque está vivendo nesse momento, amado, uma crise, não apenas financeira, o contexto de Abacuque, não apenas financeira, mas também moral, cívica. Os bons costumes foram completamente pervertidos, corrompidos. E qual era a impressão de Abacuque? É que Deus não estava nem aí por aquilo que estava acontecendo. Agora faz uma pergunta para você mesmo. Você acha mesmo que Deus não está nem aí para aquilo que está acontecendo na sua vida? Fala sério, queridos. O amor de Deus que tem por mim, por você, muito maior do que qualquer situação, é muito maior do que qualquer circunstância. Obviamente, Deus, mesmo nos piores momentos da nossa vida que nós estamos atravessando, Deus sempre vai estar conosco, Deus sempre vai falar ao nosso coração alguma coisa. Deus sempre vai levantar pessoas para ministrar na nossa vida de alguma maneira. Ele nunca e jamais vai te deixar desamparado em qualquer situação. Eu gosto desse texto, diz assim, acaso pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Mas mesmo se essa mãe vier a se esquecer desse filho, eu contudo jamais me esquecerei de você. Deus não esqueceu de mim, de você. Em nenhuma situação, amado, que nós estamos atravessando, Deus jamais vai esquecer de mim, de você. Mas Ele vai estar do nosso lado o tempo inteiro. Ele vai estar dando força para nós. Quantas vezes você fala assim, olha, só por Deus, porque por mim mesmo eu já largaria tudo, por mim mesmo eu já abandonaria tudo, por mim mesmo eu já estava, eu já chutava o balde, chutava o pau da barraca, deixava cair mesmo e ver o que dá. Não, isso é pensamento carnal, isso é pensamento humano. Isso é nós estamos enxergando a situação com os nossos olhos naturais. Abacuque estava falando para Deus, Deus, os homens estão fazendo aqui o que bem querem, cada um vivendo para si, ou pior, oprimindo cada vez mais o pobre, o necessitado, ou seja, estava numa degradação total, terrível. Aqui Abacuque está indignado com Deus. Já ficou indignado com Deus? Não indignado por uma situação, mas indignado com Deus. Fala, quantas vezes alguma pessoa já fez algo para você que você fala assim, nossa, isso me traz indignação. Fala, eu estou indignado com você porque você fez isso, ou porque você deixou acontecer isso. Isso traz uma indignação.
Não é um descontentamento santo, é uma indignação carnal que nós temos muitas vezes. Aqui Abacuque começa o texto assim: ei, até quando não me escutarás? Até quando eu vou clamar? O senhor não está vendo aqui a situação que está, Deus? O que Abacuque estava vendo ali? Com os olhos naturais. Mas é interessante, amado, que no capítulo 2, Abacuque ouve a voz de Deus. Deus fala com o profeta, Deus fala com Abacuque. E é interessante que quando Deus fala, quando Deus mostra que aquilo ali só serviu para amadurecer a fé de Abacuque, só serviu para fortalecer ainda mais a fé de Abacuque, para deixá-lo ainda mais forte. Abacuque já olha aquele contexto completamente diferente. Abacuque já está enxergando com os olhos de Deus. Abacuque já não está mais enxergando com os olhos naturais, com os olhos carnais, não. Deus fala com o profeta Abacuque, Deus fala ao coração de Abacuque que vai mudar aquele contexto, que nada foge do controle das mãos de Deus. E Abacuque, depois que ouve a voz de Deus, muda completamente a oração. Abacuque vivendo o mesmo contexto. No capítulo 3 de Abacuque, nós já vemos um Abacuque diferente. Nós já vemos um Abacuque restaurado. Nós já vemos um Abacuque sendo firmado na fé cada vez mais. Vendo um Abacuque restaurado, vendo um Abacuque empolgado, vendo um Abacuque animado, vendo um Abacuque fervoroso, vendo um Abacuque enxergando com os olhos de Deus, não olhando aquela circunstância. No capítulo 3, amado, diz o seguinte: olha como começa e olha como termina. Olha como Abacuque capítulo 1, os 4 primeiros versos, 2, 3 e 4. E olha o que diz em Abacuque 3, 17, 18 e 19, diz o seguinte: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Aqui Deus está levando Abacuque para um outro nível. Aqui Deus está levando Abacuque para enxergar coisas que ele não enxergava mais. É assim que Deus quer fazer, amado, com a minha e com a sua vida nesse momento, a nos levar a enxergarmos coisas que nós não estamos enxergando com os nossos olhos carnais, a tirar os olhos do contexto. Deus fala: Abacuque, tira os olhos desse contexto, olha o que eu vou fazer ainda, eu prometi, eu vou cumprir. E no verso 19 fala: o Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como da serva, e me fará andar sobre as alturas, sobre as minhas alturas. Aqui Abacuque já não está mais enxergando como ele, de uma maneira natural. Aqui Abacuque já está enxergando, amado. Ele não está mais sendo controlado aqui e nem ansioso pelas circunstâncias, pois a visão de Abacuque tinha sido elevada. Ele não estava mais sendo regido pelas aquelas questões temporárias. Aquelas questões temporárias não ocupavam mais os seus pensamentos, porque agora Abacuque estava vendo as coisas do alto. Ao invés de ser regido por considerações, por mudanças, Abacuque fixou a sua esperança em Deus. Ele é a fonte, amado, da minha e da sua alegria. Assim, Abacuque foi, amado, da dúvida, da incredulidade, a uma convicção que Deus colocou e brotou no coração de Abacuque. Abacuque estava convicto daquilo que Deus iria fazer, mas não foi assim no começo. Nós somos assim, amado. A fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos e a convicção de fatos que nós não estamos enxergando ainda. Abacuque nos ensina, amado, aqui nesse texto,
a não andarmos por aquilo que vemos, andarmos por aquilo que cremos em nosso coração. E eu quero terminar, amado, lá em Hebreus, gosto tanto desse texto. Hebreus, no capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, verso 35. Hebreus, capítulo 10, verso 35, diz assim: não rejeitais, pois a vossa confiança, que tem grande galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar as promessas, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Agora o verso 39 fala de mim e de você. Nós, porém, não somos daqueles que retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da nossa alma. Aqui Abacuque, amado, finalzinho do capítulo 3, Abacuque já começa a enxergar. Deus, ele já leva o profeta Abacuque para um outro nível, para enxergar de uma maneira onde Deus esperava que Abacuque pudesse enxergar. Começa muito mal, começa questionando Deus, mas depois Deus leva Abacuque a enxergar que nada foge do controle das mãos de Deus. Amado, nesse momento nenhuma situação fugiu do controle das mãos de Deus. Ele está passando comigo e com você cada situação. No início dessa pandemia, amado, nós pensávamos e éramos de um jeito, mas essa pandemia fez com que a gente mudasse muita coisa. Nós não vamos ser mais os mesmos. Nós não vamos ser mais cristãos. Você não vai se reconhecer. Mudar para melhor, não para pior. Mudar para melhor. Você não vai mais se reconhecer, amado. Tamanho aquilo que Deus vai fazer em nosso meio. Nós tivemos uma palavra do João no domingo. Que palavra aquela abençoada. Nós vamos ter sede e fome de servir uns aos outros ainda mais, de amar as pessoas ainda mais. É isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida nesse tempo. Amém, amados? Eu queria orar pela sua vida, para que Deus pudesse nos manter ainda mais firmes, que a nossa fé não possa ser abalada, mas que possa permanecer firmes, que nós possamos ser firmes e constantes no Senhor, inabaláveis nele. Deus, ele abala o que é abalável, mas ele é inabalável, amado. Ele pode abalar tudo em nós, mas ele permanece inabalável. Amém, querido? Quanto a Silmara, nós vamos adorar a Deus. A minha oração e a sua oração possa ser esse louvor. É um louvor muito conhecido, que fala sobre nós rompermos em fé. Cada vez que a nossa fé é provada, Ele nos dá a chance de crescermos um pouquinho mais ainda. E Deus, ele tem nos dado, amados, chances de nós crescermos em Deus, de nós amadurecermos a nossa fé ainda mais em Deus. Amém? Se você puder fechar os seus olhos no seu lugar, se quiser ver uma das suas mãos adorando a Deus, eu queria terminar esse culto com esse louvor, que esse louvor possa se tornar uma verdade para mim e para você a cada dia. Amém, amado? Se você puder fechar os seus olhos e se você quiser se prostrar no seu lugar e cantar, ou quiser apenas ouvir,
para deixar essa letra desse louvor ser a nossa oração nesse momento. Amém, querido? Espírito de Deus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam, me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada dia, amado, nós possamos, que esse louvor, que a letra desse louvor possa se tornar uma verdade a cada dia, na minha e na sua vida. Amém, querido? Que essa palavra possa, que você ainda continue com o coração aberto e peça para Deus continuar ministrando na sua vida, no seu coração, essa palavra. Amém, querido? Eu agradeço cada um de vocês, abençoa a sua vida, sua casa seja uma casa abençoada, sua família seja uma família abençoada. Se você estiver atravessando uma situação de dificuldade, amado, você, talvez sua casa, sua família, creia nesse momento que você vai passar por isso. E essa situação vai fazer com que você se fortaleça ainda mais, que a sua fé cresça ainda mais em Deus, que você amadureça ainda mais em Deus através dessa situação, que Deus te fortaleça ainda mais em Deus. Amém, amado? Responsabilidade minha e sua de manter a nossa fé, de manter a nossa vida e o nosso coração olhando para Deus, enxergando a Deus, enxergando Deus cuidando de todas as situações. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu e o seu socorro, amado, ele vem do Senhor. Amém, querido? Deus abençoe sua vida tremendamente. E domingo nós estamos reunidos aqui com todo gás, renovados, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, querido, sua vida, sua casa e a sua família.